Boa noite a todos, queridos amigos e queridos irmãos. Vamos nos elevando, conduzindo os nossos pensamentos e sentimentos para zonas de paz e de harmonia, para nos prepararmos para o estudo do Evangelho e a reflexão sobre as verdades que Jesus trouxe para todos nós. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos, todos nós rogamos a Ti que as Tuas bênçãos possam fortalecer os nossos corações, para que nesse período de transição possamos cada vez mais servir, que neste momento desafiador, ao invés de ficarmos nessa estrutura egoísta de pensar somente naquilo que podemos receber, naquilo que o governo pode nos dar, que possamos sair de nós mesmos e nos perguntar o que podemos fazer por essa pátria que nos acolhe, o que podemos fazer por este país que nos dá a oportunidade de vivenciar o nosso planejamento encarnatório. Nos dê forças, Mestre Jesus, para que possamos servir com o máximo da nossa vontade, sem olhar a quem, sem perguntar por quanto tempo, mas que possamos simplesmente servir. Mestre Jesus, envolva nas Tuas emanações divinas todos os nossos governantes e principalmente todos aqueles irmãos que se encontram agora nos hospitais e aqueles que já partiram, especialmente aos nossos irmãos desencarnados que ao deixarem a terra não encontram a paz em Teu coração. Que as fraternidades universais possam ir até cada um deles, lhes consolando os pensamentos e sentimentos, lhes trazendo o entendimento redivivo desse Evangelho, para que eles possam se fortalecer enquanto espírito e, vencendo a si mesmo, possam seguir na eterna jornada da evolução. Sê conosco, Mestre querido Jesus, pedimos o Teu amparo e o Teu auxílio para o início dos estudos dessa noite. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Continuando e prosseguindo com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos continuar. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo que ela mesma lhe deu. A grande maioria de nós, se não todos nós, ficamos bastante irritados quando nós somos questionados em nossas decisões, em nossos saberes. Nós costumamos ter uma série de incômodos. É importante nós citarmos aqui o que está até em vigor e em estudo hoje, que é a teoria das múltiplas inteligências. Diversos estudiosos têm conseguido mapear as nossas capacidades e tem sido provado que nós temos muitas vertentes de saber que nós podemos dominar ou não, seja na área musical, a parte de relacionamento uns com os outros, do relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo,
a questão lógica matemática, espacial, facilidades para dança, enfim. São múltiplas as inteligências. E cada um de nós tem uma capacidade mais dilatada ou menos em determinada área. Normalmente, quando nós temos uma capacidade mais acentuada, nós tendemos a nos sentir melhor do que os outros, quando nós encontramos alguém que tem uma capacidade menor em relação àquela habilidade. Mas nós nos esquecemos que nós podemos ser bons em apenas uma, e o outro pode ser bom não naquela, mas em várias outras. Mas o nosso orgulho não nos deixa perceber o que há de bom no outro. E aí a gente acaba se iludindo, se sentindo superior, e por conta disso, a gente perde a oportunidade de fazer o que a gente veio fazer. Porque o nosso contrato com as leis divinas é de serviço. Nós viemos para servir e ajudar aqueles que têm menos do que nós, e nós viemos para servir e aprender com aqueles que têm mais do que nós. Então, se eu tenho um pouco mais de disciplina no estudo e vem junto no meu planejamento encarnatório um familiar com menos condições nesse campo, cabe a mim dar o melhor de mim para auxiliá-lo a alcançar aquela disciplina. É necessário que eu me dedique, que eu sirva, que eu tenha paciência, para que eu ensine aquele espírito que está comigo a aumentar a sua resiliência, sua dedicação, sua disciplina, a potencializar suas habilidades da inteligência intrapessoal. Porém, a gente ainda tem uma grande preguiça moral e a gente age com um certo desleixo perante a lei de amor. Quando eu me deparo com esses espíritos no meu planejamento encarnatório, que tem um pouco menos de conhecimento, habilidade ou conquistas em relação às que eu já tenho, nós tendemos a ficar extremamente arrogantes, impacientes e muitas vezes agimos até de maneira como se fôssemos déspotas. A gente não sabe lidar muito bem com isso. Então, se eu tenho uma grande facilidade de gestão dos recursos financeiros e nessa encarnação eu estou casado com uma esposa que tem muita dificuldade nesse autocontrole, compra compulsiva, não gerencia muito bem os bens materiais, nós temos a tendência de humilhar essa pessoa, de dizer que ela não tem capacidade. Nós temos a tendência de rebaixá-la e só criticar. E temos uma dificuldade enorme de servi-la e auxiliá-la a crescer naquele ponto. A nossa ajuda é repleta de cobranças, exigências e pedradas. Se eu sou bastante desenvolvido no campo da organização e da limpeza, mas, num outro exemplo, eu sou uma mulher, estou casada e o meu marido é extremamente desorganizado e suja tudo. Eu vou ficar anos e anos gritando, reclamando, xingando, e é assim que a gente age. Ninguém desce do seu pedestal para servir, para auxiliar. O fato de eu ter um pouco a mais, eu me torno prepotente e exigente, o que torna a convivência bastante difícil. Gritos, exigências, reclamações. E aí eu começo a me queixar, dizendo que eu não mereço isso. Deus, quando é que isso vai acabar? Que inferno! Ou seja,
nós ainda não conseguimos entender essa missão do homem inteligente na Terra, que é servir com aquele que ele tem um pouco a mais. Então, ao invés de dar de si, de estruturar novas conquistas de humildade, de paciência e de tolerância, ele fortalece ainda mais os laços do orgulho, da arrogância e da prepotência. É muito importante a gente refletir sobre essa questão, porque todos nós podemos cair nessas armadilhas do orgulho. E o nosso objetivo aqui é desenvolver virtudes e valores morais da lei divina. Além desse ponto, tem também uma outra armadilha do orgulho, no qual nós caímos com certa frequência. Nós temos a tendência, todos nós, a achar que o nosso ponto de vista é a verdade. Não é raro nós nos sentirmos os donos da razão. Na verdade, a gente se compraz com isso, a gente busca isso, nós queremos ser os detentores da verdade. Vamos criar aqui então uma situação que deve ser uma realidade em praticamente todos os templos religiosos, casas religiosas. Toda casa costuma ter os seus grupos de estudo, e sempre nesses grupos de estudo há dissensões. Tem aquele indivíduo que é questionador e que costuma promover, às vezes, um ambiente mais difícil. Qual costuma ser a nossa conduta, a conduta de todos nós nesse cenário? Via de regra, nós tendemos a falar mal desse indivíduo, e não é raro nós fazermos de tudo para excluí-lo daquele grupo de estudo, ou de qualquer outro trabalho que a gente esteja envolvido. Mas esse exemplo que a gente estruturou, a gente pode extrapolar ele para qualquer outra situação, no nosso trabalho, em casa, no dia a dia, enfim. Nós temos uma certa resistência a lidar com essas pessoas questionadoras, porque nós não gostamos de ter as nossas decisões, ideias e pareceres sendo ponderados, questionados. A gente não gosta, porque a gente acredita que nós somos muito mais do que somos e que nós sabemos muito mais do que a gente acha que sabe. E vem dentro de nós um pensamento quase que instintivo, é algo que a gente nem controla. Pode até ser que nós não venhamos a externá-lo, mas a grande maioria de nós pensa, principalmente se nós tivermos mais experiência, mais vivência ou mais estudo naquela área. Quem é fulano? Quem fulano pensa que é para falar comigo assim, para me questionar ou para fazer apontamentos dessa natureza? Então, o orgulho, como o próprio Evangelho nos coloca, ele nos leva a crer que nós somos mais do que a gente é. E quando a gente entra nessa sintonia da gente se sentir mais do que a gente é, a gente começa a afastar as pessoas do nosso lado. A gente pode ir até mais além. Na verdade, nós nos sentimos bem num ambiente onde nesse ambiente, nessa convivência, nós nunca somos questionados. A gente sente um prazer enorme quando a gente está na condição de dono da razão e naquela condição professoral de ser o que conduz. De certa maneira, a gente busca constantemente esse destaque, de estar à frente. É uma reflexão que precisamos fazer nas mínimas coisas. Nós preferimos os locais, as convivências,
onde aqueles que me cercam, eles não me colocam à prova, não me questionam. Quando eu encontro alguém que me coloca à prova, eu dou uma maneira de fugir dessa diversidade. Eu tendo a anular da minha vida toda e qualquer possibilidade do contrário. Eu quero conviver com pessoas que pensem como eu penso e, o mais importante, que me deem razão o tempo inteiro. Nós buscamos esse tipo de conforto. E aí, dentro desse cenário, quando eu anulo a diversidade da minha vida, quando eu afasto aqueles que questionam, que ponderam, aqueles que trazem uma outra forma de enxergar, quando eu excluo isso da minha existência, o que é que acontece na nossa vida? É bastante simples. Nós não evoluímos. Nós ficamos estacionados e nos perdemos no nosso orgulho. Porque vamos pensar junto. Se eu só gosto que fique ao meu lado, quem gosta e concorda comigo, que desafio eu vou vivenciar e, por conseguinte, que crescimento que eu vou ter? Ou seja, quanto mais orgulhoso eu sou, mais limitado eu me torno. E quanto mais humilde eu sou, mais sábio eu me tornarei. Porque todas as vezes que eu vou afastando da minha convivência, dos meus estudos, dos meus grupos, do meu dia a dia, aqueles que têm uma opinião diferente, eu vou de maneira sistemática construindo um grupo de convivência de pessoas que vão sempre me incensar e vão sempre se subordinar a mim. Automaticamente, eu vou estruturando um núcleo de relacionamentos onde todos aqueles que me cercam tendem a se sujeitar àquilo que eu acho. Então, são indivíduos que não vão me trazer nenhuma possibilidade de desenvolvimento. E eu vou me sentindo cada vez melhor, cada vez mais inteligente, cada vez mais poderoso. Olha quanta ilusão. Olha quantas construções equivocadas. Porque nesse cenário, na verdade, eu estou totalmente estacionado. Eu não evoluo. Quanto mais eu afasto o contrário de mim, mais limitado eu fico. Porque eu só vou ter um ganho, eu só vou ter um crescimento, uma subida de degrau no momento que eu me deparar com um novo. Será que a gente não está perdido nessa ilusão? Quantas vezes nós não anulamos das nossas vidas as pessoas que pensem, agem e sentem de maneira diferente? Com qual frequência nós nos queixamos daqueles que não sabem tanto quanto nós, ou que têm dificuldade em outros campos que nós não temos? O objetivo do homem inteligente na Terra não é crescer em conhecimento material, mas primeiro é em servir, é exercer a virtude e os valores da humildade daquele que dá de si. O exercício vitorioso do homem inteligente na Terra é aquele que consegue passar por cima do seu próprio orgulho e carrega quantos ele conseguir no amor da sua dedicação, da sua piedade, da sua misericórdia e auxilia aqueles outros que o cercam a ser tão bons quantos e a ser ainda melhores. Essa é a verdadeira missão do homem inteligente na Terra. Não é dele construir uma carcaça de vaidade, de orgulho,
um palco para que as suas vaidades, os seus interesses próprios sejam ovacionados. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para aprender, para nos desenvolver moralmente. E a humildade é a grande chave para a vitória do espírito. Tendo conhecimento do livro da veneranda Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco, Vidas Vazias, chamou-me muita atenção as colocações na sua introdução desta obra, quando ela nos mostra aquilo que a gente está vivendo. Ou seja, nós nos encontramos atônitos pela violência, pelo desamor. Nós nos achamos assim em choque quando percebemos, quer dizer, os valores morais não existem mais na grande maioria da Terra. A licenciosidade na sua atuação das pessoas, é interessante percebermos que todos são levados por uma preguiça mórbida, interessados apenas em sensações fortes. Se nós olharmos, os esportes educativos já não são mais com o ideal de alegria, de fraternidade, de reencontro, mas com as pessoas, os atletas, são levados realmente a desafios superlativos das resistências orgânicas. Já não é mais, né, como num tempo anterior, onde era apenas por uma questão de fraternidade, de estar juntos, uma competição leve onde as pessoas se sentissem felizes. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, o que acontece no tempo de hoje? Percebemos que a sociedade se culmina com o desinteresse pela ordem, pela alegria de viver, pelo progresso dos valores éticos. E o que acontece principalmente com os nossos irmãos que estão retornando à Terra? Então, crianças, adolescentes, jovens, são levados a apreciarem, né, filosofias esdrúxulas e materialistas, e aniquilam completamente a floração dessa sociedade. E nós percebemos que hoje as famílias que constituem a sociedade em que vivemos cambaleiam aflitas, sem saber como reorganizar, como agir. Joana de Ângeles diz que a vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias do corpo. Ora, a estrutura social há que se ter, então, equipamentos morais, equipamentos emocionais, para retomar o caminho dos valores morais, dos valores éticos que já não existem nos dias de hoje. Obviamente, não são todas as pessoas, mas a grande maioria se encontra vitimado pelo tratamento do nada fazer, necessitam ser estimulados ao despertamento de que são espíritos imortais e que,
obviamente que se não retomarem todo esse compromisso consigo mesmo, então, obviamente, o que vemos é a sociedade em que nós vivemos. No entanto, agora, nesses momentos que estamos vivendo, de dificuldades, de modificação, onde não precisamos desse isolamento social, precisamos retomar o caminho da nossa própria família. Percebemos também que esses valores que foram desprezados ao longo do tempo, motivados inicialmente, muitas vezes, pelo temor. Mas as pessoas começam a retomar os ensinos de Jesus, a preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas do próprio existir. Afinal, por que estou aqui na Terra? É para ter gozos superlativos, noitadas que regadas a álcool, a droga, a sexo? Ou será que existe algo além? Daí, nós vamos vendo que esse anestésico psíquico que vivemos socialmente na Terra toda, aos poucos vão se diluindo. Então, entra o trabalho de todos nós que buscamos seguir o caminho de Jesus, que reconhecemos a nossa pequenez, que caminhamos buscando entender o que seja um comportamento humilde. Compreendemos também o grande trabalho de estender fraternalmente as mãos a todas as pessoas, a estarmos juntos, a mostrarmos os valores morais, porque desta forma é que estaremos realmente construindo novos ou antigos valores para esses corações assustados, empedernidos, que se perderam pelos caminhos, achando que os gozos da terra é que os satisfariam, esquecidos que todos somos espíritos imortais a caminho da nossa própria ascensão, da nossa própria felicidade. Vamos então fazer a nossa oração? Mestre Jesus, que as bênçãos do teu amor possam envolver a terra, fazendo com que os corações, Senhor, sintam-se agasalhados pelo teu amor, encorajados pela presença constante desse amor infinito com que nos envolve a todos. Ah, Senhor, rogamos-te nesse instante que esse paraíso terrestre possa realmente se constituir de corações que, desiludidos, desencorajados, mas ansiosos pelo teu amor, possam todos juntos, dando as mãos, buscarmos os caminhos do amor, do comportamento ético, do resgate dos valores morais que viestes nos ensinar há 2000 anos atrás. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.